Olá pessoal, tudo tranquilo? Então vamos aqui, deixa eu trazer aqui para baixo, aqui. Então vamos iniciar aqui o trabalho com testes de diagnóstico, unidade número 4, tá? Sempre lembrando que as nossas sequências seria então o nosso vídeo, né, comentando um pouquinho sobre as definições todas aí que a gente vai trabalhar. Na sequência a gente tem uma lista de exercícios, espero que vocês tentem fazer. Bom, não conseguiu, aí nós vamos na sequência já colocar no dia de hoje já também um vídeo explicando todas as 14 questões. Na sequência depois, mais adiante um pouquinho, você se acostumar e familiarizar um pouquinho com essas definições, nós vamos colocar uma lista maior de exercícios e aí depois futuramente nós teremos os nossos encontros aí para que a gente possa então tirar as dúvidas de vocês, perfeito? Então mais ou menos como a gente colocou o cronograma que nós colocamos então no Moodle para vocês. Bom, lembrando que o teste diagnóstico sempre ele é o quê? Ele é uma probabilidade. Eu não posso garantir, não posso ter certeza daquele resultado, perfeito? Então, a primeira definição que a gente tem aí chama-se acurácia de um teste, né? Ou seja, a capacidade de identificar a presença ou a ausência da doença. É eu acertar. No momento que eu disse que está doente, deu doente. No momento que eu disse que não está doente, não deu doente para a pessoa. Consequentemente, eu acertei. Então, eu tenho uma acurácia. Então, é a proporção de acertos de um teste. Tá? Então, é o total do somatório dos verdadeiros positivos e dos verdadeiros negativos. Ou seja, o que é um verdadeiro positivo? Eu disse que deu a doença e realmente deu. E o que é um verdadeiro negativo? Eu disse que não está doente e realmente essa pessoa, esse paciente não está. Perfeito? Então, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo tem essa definição, né? Então, assim, ó, o que me interessa muito nisso? Me interessa algumas pequenas definições ali, tá? Então, tem uma definição, gente, logo aqui embaixo, que vai trabalha muito com a gente, que são a definição de falso positivo e falso negativo. Eu até vou digitar essa definição, vou deixar ela pronta aqui para vocês, tá bom? Então, a gente fala muito em verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Mas o que é um falso positivo e o que é um falso negativo? Então, para nós, o que é um falso positivo é quando exame, vou dar em letras minúsculas, exame, tá? Que indica a presença da doença quando na realidade não tem a doença. Perfeito? Isso é um falso positivo. Então, lembrando a palavra positivo, tu vai dizer assim, ó, tem doença. Mas é falso? Então não tem. Então é isso que tem que pensar nessa palavrinha sempre, tá? Sempre que a gente vai aparecer muito essas palavras a partir de agora. Então é bom que a gente então tem uma forma da gente lembrar rapidamente o que é. Então, o que é um falso positivo? Positivo tem a doença. Sim, positivo tem a doença, mas é falso? Então não tem. Tá? Então o exame indicou que tem a presença quando na realidade não tem essa doença. E o falso negativo, né? Então o exame que indica que não há sinais da doença quando na realidade tem a doença. Certo? Então a gente vai se lembrar dessas duas definições. O que vai aparecer muito para nós a partir de agora é a definição de falso positivo e de falso negativo. Tá certo? Então, lembrando, positivo tem a doença, mas como é falso, então indicou presença da doença, mas na realidade ela não tem. Falso negativo. Negativo, então, não tem a doença. O que é falso? Falso é tem. Então, indicou que não há sinais da doença, quando na realidade ela tem a doença. Certo? Eu não vou citar essa questão de doença ou não, mas a gente pode citar um exemplo bem fácil, que é um teste de gravidez, né? Pode indicar muito bem que a mulher não está grávida, mas na realidade ela está. Ela não está grávida, mas na realidade ela está. Isto é o quê? Um falso negativo. Tá certo? Então a gente tem que saber diferenciar isso aí, tá bom? Bom, aqui embaixo, gente, eu botei aqui uma informação, ó, falso positivo ou falso negativo. Isso aqui eu retirei de um site, né, que eu estava lendo um pouquinho,
né, e falando sobre a questão da Covid, né? Eu acho que é bom a gente também associar termos atuais, né? Então ali ele colocou, isso aqui é um médico falando, né? Pacientes têm relatado resultados desconformes quando são submetidos aos exames. Em uma primeira amostra, o resultado aponta, em alguns casos, que a pessoa está portando o vírus ou já teve contato com o mesmo. No momento que realizou um novo teste, a surpresa, o resultado deu negativo. E o contrário também pode ocorrer. E aí que está a definição, o que é um falso positivo e o que é um falso negativo. Perfeito? Então tem que ficar claro essas duas definições ali, tá? Então ele comenta ali, esse médico pneumo, né, que conforme o tipo de teste, inconformidades pode aparecer. O PCR, que é aquele do cotonete, né, coloca ali no nariz e tal, é um teste padrão ouro, e nele o resultado for positivo, realmente a pessoa está com vírus. Se deu positivo, tá. Agora se der negativo, possibilidades são duas, e uma pessoa ou está com um novo corona, ou não está com esse novo coronavírus, se deu negativo, né? Ou então houve algum erro técnico na hora da coleta da amostra e, portanto, pode acontecer aí gerando o que a gente chama de falso negativo, tá? Então, não, como ele diz ali, não pode achar que se um exame deu negativo, a pessoa não está com vírus ou não teve a Covid-19, tá bom? Então a gente leia isso aí com detalhe, até coloquei o site de onde eu tirei essa informação, que está ali embaixo, que se vocês querem alguma coisa a mais, pode buscar através desse site ali. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, gente, que a pessoa faz um teste PSA ou toque retal, né? E no PSA ele vai dar positivo ou negativo, no toque retal, positivo ou negativo, né? Então foram analisados aí 120 pessoas. Eu quero saber a acurácia desse teste, ou seja, né, tanto o PSA quanto o toque retal deram resultados iguais. Então a gente tem que pegar o que deu positivo, positivo, que foram 6, e negativo, negativo, que foram 76. Se somarmos os dois, nós teremos aí 82 dividido por 120 e, portanto, uma acurácia de 68%. É uma acurácia relativamente baixa, né? Porque nós temos principalmente ali na questão positivo deu muito pouco, né? Então a gente tem aí uma acurácia realmente bastante baixa. Já nós temos aqui um exemplo que é diagnóstico por auscultação ou raio-x, né? Então também positivo ou negativo, no raio-x sim e não, tá? Bom, a acurácia é quando der positivo sim e negativo não. Deu 195 mais 190 dividido por 400, nós temos uma acurácia, portanto, de 97%. Uma alta acurácia nesse teste desenvolvido ou por auscultação, meu Deus, e raios-x, beleza? Então essa é uma definição bem fácil da gente chegar no resultado, né? Bom, aí nós já temos agora uma segunda definição que chama-se sensibilidade, né? Então é a capacidade de um teste em identificar os verdadeiros positivos. Lembrando que verdadeiros positivos são aqueles que têm a doença e realmente têm a doença, né? Ou seja, o teste deu que tem. Então, a gente tem aí os chamados verdadeiros positivos. Aí eu gosto muito de usar essa informação aqui, ó. Pode fazer a seguinte pergunta, né, para a questão da sensibilidade. De todos os doentes que fizeram o teste, quantos tiveram resultados positivos? É isso que a gente vai ter que verificar. Eu tenho um grupo de doentes, tá? Um grupo de doentes. É um grupo de doentes de Covid, por exemplo. E quantos eu fiz o teste deram realmente positivos ali? Não é verdade? Então ele faz o quê? Um cálculo dos verdadeiros positivos. Então isto é sensibilidade, tá? Quanto mais sensível for um teste, maior é a chance da gente encontrar as pessoas doentes, tá bom? Então a gente tem uma sensibilidade mais alta, a gente vai ter possibilidade maior de encontrar então as pessoas doentes. Tá? Então testes sensíveis raramente são negativos na presença da doença. Como consequência, então, teremos menos falsos negativos e mais falsos positivos. Agora, quando que a gente deve escolher esse tipo de teste? Em triagens, né? A gente fala em triagem, rastreamento ou screening, né? Então, saber diferenciar o que é uma triagem e o que é um diagnóstico, né? Então, a triagem, a gente cita um exemplo bem fácil, é que a questão do câncer de mama, tu pode analisar por mamografia, né? Então, isso tu está fazendo um rastreamento,
através das radiografias tu rastreia. Agora, tu quer saber o diagnóstico mesmo, aí tu tem que fazer uma biópsia, perfeito? Então, em triagens diagnósticas, eu vou escolher um teste sensível para doenças muito graves, mas tratáveis. Então, tuberculose, sífilis, por exemplo, a gente também usa um teste de sensibilidade. E rastreamento de doenças, como a gente já falou, rastreamento de doenças em grupos populacionais. Podemos usar um banco de sangue para isso, para a gente rastrear determinadas doenças, né? E quando os resultados errados não determinam nenhum trauma psicológico, econômico ou social. Então, se eu disser, por exemplo, que tu tem gripe e tu não tem a gripe, então não é um trauma psicológico, econômico, talvez muito pouco, né? E nem social, né? Então a gente tem que exatamente identificar. É diferente do momento que a gente falar que a pessoa tem HIV, por exemplo, já fica um trauma psicológico na pessoa. Então a gente tem que saber diferenciar isso daí, tá? Então quando tiver uma doença em qual o resultado é errado, tu errou o resultado, não determina nenhum desses traumas, por exemplo, então tu vai trabalhar com testes sensíveis, tá? Ou seja, com a sensibilidade. Bom, aqui nós temos o mesmo exercício agora há pouco, né, que a gente calculou a acurácia, e a sensibilidade ela é definida da seguinte forma, extremamente fácil. Tu vai pegar esse valor, que é o 6, que deu positivo, no total no que deu positivo. Ou seja, 6 no total de 40. Né? No PSA deu um resultado e já no toque retal deu outro. Então, tu tem o positivo num total de 40. Tu tem 15% de sensibilidade. Ou seja, uma sensibilidade extremamente baixa, né? Porque o que significa dizer? Que das 40 pessoas que fizeram toque retal, né, e deram positivo, já no exame de PSA, ele não foi totalidade, muito menos próximo à totalidade, né? Nós tivemos apenas 6 positivos com o PSA, ou seja, tivemos 34 resultados que segundo o PSA tu não tinha um determinado problema, e pelo toque retal foi determinado que tu tem. Então, uma sensibilidade muito baixa aqui. Já no segundo exemplo, nós temos uma sensibilidade bem mais alta, né? Nós temos ali positivo por auscultação e positivo por raio-x, 195, um total de 205 que disseram sim, tenho determinado problema pelo raio-x. Então, nós temos 95% de sensibilidade neste caso aqui, né? Então, o raio-x detectou 205 problemas e o diagnóstico por auscultação, 95% desses 205 foi diagnosticado positivo também, certo? Então, nós temos que saber definir aí a questão de sensibilidade. Bom, já a especificidade é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os verdadeiros negativos. Então, tu não tem a doença e realmente foi detectado que tu não tem, tá certo? Agora tu pode fazer aquela perguntinha que a gente colocou agora há pouco, né? Perguntinha bem fácil, bem tranquila, né? Todos os não doentes que fizeram o teste, quantos tiveram resultados negativos? Esses são os chamados verdadeiros negativos, certo? Quanto mais específico for o teste, maior é a chance de encontrar uma pessoa sadia, tá certo? Então a gente tem que cuidar um pouquinho esses termos aí. Então, testes específicos raramente são positivos na ausência da doença. Como consequência, teremos menos falsos positivos e mais falsos negativos, as duas definições que a gente viu agora há pouco. Quando que eu escolho um teste específico, então? Bom, a escolha de um teste quando queremos confirmar a doença. Lembra que a gente falou agora há pouco na questão da mamografia, é um rastreamento. Tu quer confirmar, tem que fazer uma biópsia, né? Então, quando quer confirmar uma doença ou quando o falso positivo ele é prejudicial. Eu já coloquei um exemplo mais fácil de entender. Imagina alguém com câncer fazendo quimioterapia e depois tu verificou que é um falso positivo, ou seja, tu detectou que tem a doença, mas porém é falso, ela não tem a doença. Imagina, né? Então tu tem sérios problemas ali. Em doenças intratáveis ou de muito difícil tratamento, né? E também quando os resultados falso positivos, aqueles que a gente citou agora, vão ter problemas então psicológicos, econômicos ou sociais. Bom, praticamente, como a gente diz aqui, é impossível tu ter um teste com sensibilidade e especificidade próximos a 100%, os dois, né?
Então, a gente, por isso, geralmente usa o primeiro um teste sensível, né? Para não deixar escapar qualquer chance de doença. E, posteriormente, lança-se a mão a um teste específico, assim que a gente vai afastar as hipóteses, então, que a gente tem ali identificada de uma forma errada, tá? Então, a gente tem aí essa questão, né? Então, é praticamente impossível. Claro que o ideal seria tu ter 100% de sensibilidade, 100% de especificidade. Bom, como se calcula a especificidade? Então, devemos pegar o negativo, que é 76, e dividido pelo total. Então, aqui nós temos uma especificidade de 95%. Uma alta especificidade, né? No toque retal, nós tivemos, então, 80 resultados negativos, e no PSA nós tivemos 76 resultados. Então, 76 de 80, 95% dos resultados, então, se equivalem. Já aqui no segundo exemplo, né, nós temos, então, a diagnóstico por auscultação e o raio-x. A especificidade será dada pelo 190 dividido por 195. Significa dizer que pelo raio-x deu negativo ou deu não, né, negativo, então para 195 pessoas. Agora, o diagnóstico de auscultação, dessas 195, 190 deu negativo também, ou seja, um percentual altíssimo de 97%. Claro que, lembrando que o ideal seria 100%, né? Mas aí é quase que impossível a gente ter 100%, tanto para especificidade quanto para outra análise, certo? Bom, aqui, gente, a gente tem um exemplo de um estudo feito na universidade ali foi no caderno de saúde, foi na Universidade de Pernambuco, tá? Então ele estudou ali inicialmente, o Ministério da Saúde definiu como suspeitos recém-nascidos de 37 semanas ou mais de idade gestacional e com perímetro cefálico menor que 33. Bom, como é que eles chegaram a este resultado, né, do perímetro cefálico de uma criança, né, na questão da microcefalia? Então, eles fizeram todos os chamados pontos de corte que estão aqui, ó, nessa coluna, tá bom? E aí depois foram calculados o que? Sensibilidade, especificidade, acurácia e tudo mais. Bom, aí foi identificado, através dessas relações, né, chegamos a um resultado que o ponto de corte seria menor que 32 centímetros. Tá? Então, de onde que ele chegou nisso aí? Porque ele tem que saber manusear com essas duas relações, sensibilidade, especificidade e acurácia. Então, claro que tu vai dizer assim, bom, não seria melhor 97% aqui, tá vendo, na segunda linha de sensibilidade? Sim, 97 seria ótimo, mas olha o que acontece com a especificidade. Ela reduz para 62. Então não seria melhor pegar 96% de especificidade? E aí tu pegaria 74% de sensibilidade? Aí tu vê que tu reduz muito a sensibilidade? Também não. E lembrando o que a gente falou agora há pouco aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima. Geralmente usa-se primeiro um exame de um teste sensível. Perfeito? Para não deixar escapar qualquer chance de doença. Então, o que eles pegaram ali? Uma sensibilidade alta. Mas não tão alta. Claro que seria ideal pegar 100%, mas olha aqui, se tu pegar 100%, olha o que vai dar de especificidade. Extremamente baixa. Né? Então, quer dizer, tu tem que saber manusear com esses dados. Então, nós pegamos aqui que o ponto de corte, portanto, seria o perímetro cefálico seria menor que 32 centímetros, né? Então, seria menor que 32. Bom, o que acontece aqui? Aqui temos a sensibilidade 94,6. Né? O que significa dizer? Que 94,6% das crianças foram identificadas corretamente com o problema de microcefalia. Agora, uma especificidade de 73% significa que 73% do teste identificou corretamente as crianças sem microcefalia. E o que nós temos de uma acurácia de 82,1% é a probabilidade de mensuração correta da microcefalia. Certo? Então nós temos que saber manusear exatamente para descobrir o tal ponto de corte. Então aqui em cima ele fala, comenta esses valores aqui, né? Inicialmente o Ministério da Saúde definiu como suspeitos e foi feito um estudo então na Universidade de Pernambuco e na realidade
não seria os 33 que o Ministério da Saúde falou, e sim aqui representado menor que 32, certo? Então é isso que significa, então a gente tem que buscar exatamente uma sensibilidade, uma especificidade boa, né? E aí a gente encontrou então 94.6, 73.6. Tá? Isso aí a gente trabalha com as chamadas curvas de Rock, tá? Que é um assunto então que futuramente a gente pode até verificar e trabalhar com vocês. E eu acho que pode ser que algum de vocês também tenha em questão de TFG a possibilidade de uso das chamadas curvas de Rock. Bom, agora nós temos aí o chamado valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo é a proporção de indivíduos verdadeiramente positivos em relação ao diagnosticado positivo. E o valor preditivo negativo é a proporção de indivíduos verdadeiramente negativos, diagnosticados negativos pelo teste. Certo? Em ambos os casos, os testes já foram aplicados, então tu vai verificar exatamente essa questão, né? Qual é a proporção dos verdadeiramente positivos em relação àqueles que foram detectados. Só vai pegar aqueles positivos, tá? E vai analisar quantos daqueles são verdadeiros positivos, tá certo? Então a gente tem aí, e o negativo é a mesma coisa. Pegou só aqueles que deram negativos. E quantos deram realmente negativos? Então tu vai descobrir o valor preditivo negativo, tá certo? Então temos aí. Bom, lembrando, né? Valores preditivos são capazes de variar em mesmo teste diagnóstico, pois depende da prevalência da doença na população. Isso é muito importante, a prevalência. Às vezes a prevalência pode ser de 5%, né? A prevalência na Covid pode ser de 2%, 3%, 4%. Tá? Então a gente tem que trabalhar com isso. E lembrando que uma maior prevalência tem um maior valor preditivo positivo e menor valor preditivo negativo, certo? Porque tem maior prevalência, tem mais chance de encontrar aqueles que são positivos. Já tendo uma menor prevalência, eu tenho então um menor valor preditivo positivo e um maior valor preditivo negativo. Mas também, né, gente? Menor prevalência tem mais chance de encontrar os negativos, né? Então a gente tem isso daí. Sensibilidade e especificidade de um exame não se alteram com a prevalência, tá? São características intrínsecas do teste, então são características dos valores preditivos, tá bom? Então até temos algumas questões ali que caíram em cima, exatamente essas informações em cima disso. Bom, lembrando aqui, nós temos de novo, agora nós queremos saber o valor preditivo positivo, então o que tu tem que pegar? Tu tem que analisar exatamente dos valores que deram positivos, que são 10, né? Tu quer saber o valor preditivo positivo. Então, tu tem 6 que deram positivos de um total de 10, 60%. Já dos valores que no PSA deram negativos, são 110. Quantos realmente deram negativos? 76 pelo talque retal. Consequentemente, 76 sobre 110, 69% de valor preditivo negativo. Já o valor preditivo positivo para este caso, né, a gente pega aqui 195 de um total de 298%. Então, já valor preditivo negativo, nós pegamos a linha do negativo, total de 200, e aí nós temos então 190 de 200 com valor preditivo negativo. Então, pela auscultação, nós tivemos 200 negativos e pelo raio-x 190, portanto 190 de 200. Tá certo? Bom, aqui embaixo, gente, a gente tem um resumo, né, que vocês então devem seguir para resolver certas questões que vão aparecer aí nos exercícios, tá bom? Tem que construir uma tabela, em que aqui na coluna tu coloca o teste, né, na linha tu coloca a doença, positivo e negativo, presente e ausente. Já a sensibilidade vai ser dado por este valor do A, dividido pelo A mais C, a gente já fez agora há pouco. A especificidade vai ser dado pelo D, dividido pelo B mais D. O valor preditivo positivo, então, vai ser dado pelo A, dividido pela soma do A com o B. Já o valor preditivo negativo vai ser dado pelo D, dividido pela soma do C com o D. A gente fez agora no exemplo. E a acurácia, onde a gente acerta, né? Positivo presente, A, negativo ausente, D. Somos 2 e divide pelo total N. E aí vocês vão ter os resultados todos. Gente, é importantíssimo que vocês saibam muito bem essas definições. Eu aconselharia a vocês colocarem numa pequena folhinha
todas essas definições, porque nos exercícios vão verificar. Quem souber a definição, resolve tranquilo. Quem não souber, vai ter uma dificuldade bastante grande de resolução, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Eu sei que, claro, é uma aula, né, diferente da nossa aula tradicional lá em sala de aula, mas é o que temos e é o que nós estamos fazendo, né? Tentando dar um ajuste aí na questão desse assunto. Então, a gente fechou o assunto da unidade número 4, que são os testes diagnósticos, todas essas definições. Então, eu aconselho fazer um pequeno resumo numa folhinha, tá? Depois colocar esse quadrinho aqui e com essas respectivas formas. Na realidade, a gente nem precisou das formas para resolver todos os exercícios anteriores, tá? Mas se vocês então acharem necessário, todas estão aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente então vai na sequência. Tente trabalhar com os testes. Talvez alguns vocês vão sentir um pouco mais de dificuldade, principalmente aqueles numéricos, que vocês têm que construir a tabela, mas está muito explicadinho no vídeo da resolução das 14 questões, tá bom? Na sequência, então, a gente vai lançar já uma lista para que vocês treinem, e esse treinamento é extremamente importante para que a gente tenha uma aula presencial que possa tirar as dúvidas todas de vocês, para que daí, na sequência, com datas todas já pré-definidas, a gente consiga fazer a nossa avaliação, que vai ser a nota número 2, e aí depois a gente então passa o bastão aí para a prof finalizar então com a nota número 3. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido e vamos trabalhar então em conjunto aí. Muito foco nessa partezinha e principalmente nessa unidade, mas não deixando também as outras duas unidades ali, vocês então visualizarem um pouquinho os vídeos que eu mandei para vocês, tá bom? Grande abraço, grande beijo, até mais.